Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Leitura meditada do Livro do Céu, de Luisa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade. O reino da Divina Vontade em meio às criaturas, o Livro do Céu, a chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 1. Jesus diz: Eu sou o Mestre Divino, o Mestre da Divina Vontade, e as almas que vivem na minha vontade são o meu sorriso. Vejo o grande bem que farão esses escritos. Nossa paterna bondade se dignou e benignamente quis ditar estes escritos desde o coração com os modos mais insinuantes, atraentes, afáveis, cheios de doçura e com um amor tão grande que atinge o inacreditável. Cada palavra pode chamar-se um presságio de amor, um maior que o outro. Por isso, querer tocar nesses escritos é querer tocar em mim mesmo. E, portanto, terei tal cuidado que nem sequer uma palavra deixarei que se perca. Luísa escreveu em 20 de junho de 1938. Palavras de Jesus. Queremos consagrar este livro e os frutos que possam resultar desta leitura à nossa Mãe Santíssima, a Rainha do Reino da Divina Vontade. Introdução. Nos escritos de Luisa Picarreta se distinguem claramente 3 etapas que são: primeira, desde que Nosso Senhor começa a falar, até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém, não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade, adequar-se a ela, no abandono nela, e não lhe dá o conhecimento do viver no seu querer, ou seja, vai exercitando na santidade humana, a qual, para Luísa, é estritamente necessário para depois passar à santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino dessa vontade, e graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança, onde Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Não te aflijas, filha minha. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas, outras a aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não faziam os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à nova lei, porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor,
na qual encerra em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrificado. Por isso todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos. Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Traduzindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quero encontrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade, e à medida em que tu passes por eles e os pratiques, fazendo-os em meu querer, dou-lhes o cumprimento, os coroo e, embelezando-os, lhes ponho o selo. Tudo deve terminar em minha vontade, e onde todas as santidades terminam. A santidade de meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isso deixa-me fazer, faze-me repetir minha vida, e o que disse na redenção com muito amor, agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que minha vontade e suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. Segunda parte, do volume 12 ao 24, é a coleção de material, verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Claro que esta é uma etapa onde se combinam ainda os sofrimentos, a obediência, a resignação, mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Jesus disse a Luísa em outubro de 1928: agora tu deves saber que tudo o que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo o que foi feito, não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar, e agora é necessário organizá-los e pôr tudo em ordem. E assim, como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo, assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem e fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra esteja concluída. Na terceira e última etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma. Aprender como se vive, que passa com a criatura quando mora neste reino, e, sobretudo, que se lhe achega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo com uma familiaridade inquestionável, dar o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe, unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados, a nossa finalidade. Dr. Salvador Tomasini Frias. O primeiro volume começou a ser escrito no ano de 1899 por obediência imposta pelo confessor Padre Genaro de Genaro. Primeiro volume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa a fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas
que se passaram entre mim e ti. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me, repouso. Ah, consola-me minha aflição, e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda estou certa de que não terei força para cumprir essa obediência que tanto me custa. Eu serei vencida pelo inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim, e olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo, nestes teus braços. Vê quantas trevas que me rodeiam são tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandece essa luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possa livremente recordar as graças que fizestes à minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que jaz. Queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Meu Sol Jesus, envia ainda outro raio de luz sobre os meus lábios, para que possa dizer puramente a verdade, com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes teus braços. Ah, contenta-me tu que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu Sol, meu belo, precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faze, ó Sol divino, que esta luz me proceda adiante, siga-me de perto, circunde-me por toda parte, introduza-se nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha de vosso e meu doce Jesus a graça e a força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajude-me nesta circunstância. São Miguel Arcanjo, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar a esta obediência. São Rafael Arcanjo e tu, meu anjo da guarda, vinde, assisti-me e acompanhar-me e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, vem em meu auxílio. Ao considerar as muitas graças que fizestes à minha alma, sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver ainda assim, e sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim. Continua derramando em mim tua graça, para que possas fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. Início da narração Novena do Santo Natal. E agora começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referente sempre ao mistério da encarnação. Primeira hora. Como, por exemplo, em uma hora elevava meu pensamento ao paraíso e imaginava a Santíssima Trindade, o Pai que enviava o Filho à terra, o Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai e o Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco,
tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas durante todo o dia. Contudo, uma voz interna me dizia: basta, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Segunda hora. Então minha mente era levada ao seio materno e ficava admirada ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Ah, dá-me um lugar em teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia, pedia-lhe perdão, prometia ser toda sua, desatava em pranto. No entanto, digo para minha confusão, voltava a meus defeitos habituais. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura miserável. Conclusão da novena. E assim passava a segunda hora do dia e depois, pouco a pouco, o restante. Que dizer tudo causaria aborrecimento. E isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz se não fizesse o que queria. Dessa forma o trabalho não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, sentia-me ainda mais acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto, quando o menino Jesus apareceu na minha frente, todo bonito, sim, mas tremendo, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitá-lo, desapareceu. Isto repetiu-se 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor, que não sei explicar. Mas depois de algum tempo, não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas faltas habituais. A voz interior, desde então, não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, corrigia, animava, em suma. O Senhor fez comigo como um bom pai com um filho que tende a desviar-se e usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido. Jesus começa a sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso me basta. E isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua, pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: não, não, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo o dia o sentia sobre mim. Repreendia-me em tudo, como por exemplo, se me entretia demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias,
A voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Ah, imita-me. Quando estava na casa de Nazaré, minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com as minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai, tratava de frechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente à minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Porque tu não poderias fazer de igual forma? Eu ficava muda, toda confusa. Tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas às quais eu amava, em seguida me repreendia dizendo: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Às vezes eu sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha me servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdi a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou capaz de expressá-la. Luísa, ela foi escolhida para ser a primeira pessoa a receber o dom da divina vontade. Com 17 anos, ela já teve esse primeiro encontro pessoal com Jesus, quando ela já fazia a novena, se preparando para o Natal. E depois disso, muitas experiências, com Jesus começaram a acontecer, mas ainda não era o dom que ela receberia. Ele estava apenas, preparando o coração dela. Por isso ele agia dessa forma assim tão rígido, tão severo, em corrigi-la, para que ela pudesse desapegar das pessoas, desapegar das coisas, porque ele queria ela só para ele, para que ele pudesse reinar, no coração dela, fazer ali o reino dele, a morada dele, para que ele pudesse então, dar a ela esse dom de viver na divina vontade. E isso vai se dando aos poucos, à medida que ela vai compreendendo, como foi dito anteriormente, do volume 1 ao 10, ele está preparando a Luísa, para esse dom que ela vai receber só no final da vida dela, depois de mais de 40 anos em que ela fica, sobre uma cama, para poder, ter essa intimidade com Jesus, para que ela possa conhecê-lo, a fundo, e também ser uma alma vítima, para receber
vários sofrimentos, né, que vão ser descritos ao longo dos volumes. Continuando então, um outro título: Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, pôs então a mão a purificar o interior, e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente que antes, onde devia contentar a tantos e tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Promete-me ser fiel e eu verterei em ti tantas graças que tu mesmas ficarás maravilhada. Depois continua a dizer: sobre ti fiz grandes desígnios. Sempre e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde o meu nascimento até a minha morte. Eu mesmo te ensinarei, um pouco de cada vez, o modo como o farás. E acontecia assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior de meu coração seria o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: vê, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar minhas graças. Ao contrário, com aquelas que conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias. Pelo contrário, dos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles, porque infrados de si mesmos, não há lugar onde possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faças contínuos atos de humildade. Quero que estejas como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo, ou uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim estará junto a mim como um menino, rogando-me sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Depois que Jesus já fez com que ela se desapegasse das criaturas, como é esse desapego? É quando a pessoa, ela considera as pessoas, mas ela não as coloca mais em primeiro lugar. Ela dá mais atenção às coisas de Deus do que às coisas humanas, né? Os relacionamentos, as amizades, a convivência, as festinhas, né? Eu estou falando isso de uma forma assim mais atualizada, né? Não no tempo da Luísa, mas tudo que está se referindo a Luísa não é para a Luísa, é para todos aqueles que querem viver dessa santidade divina. Jesus aqui, neste livro, como um manual, ele ensina passo a passo, né, de como a alma primeiro se desapegar das pessoas, e agora neste último trecho ele está fazendo com que ela aprenda a se desapegar de si mesma, né, purificando tudo dentro do coração dela, fazendo com que ela tenha sempre aquele pensamento de que só existe a alma e Deus, né, para que a criatura possa
também ir se desapegando de si mesma, né, dos seus pensamentos, da sua forma de pensar com relação às coisas, às pessoas. Ela tem que se esvaziar, né, purificar o coração, tirar dali de dentro, né, as paixões, os vícios, tudo que a criatura tem, que são como entulhos, né, dentro do coração, que impedem que Jesus entre e faça ali a sua morada, que é quando ele reina, né, na criatura, quando ele reina na vida dela, quando ele faz a morada. Esse é o objetivo, né, dessa vida divina, desse dom que ele quer dar nesses tempos agora nossos que estamos vivendo tão difíceis. E ele, né, ensina ela para que ela possa se desapegar, assim, se colocando como um bebê que depende de tudo da mãe, né? Totalmente sem... Como que um bebê, né? Ele se comporta, né? O bebê, ele depende da mãe para dar alimento para ele, ele depende da mãe para dar água para ele depende da mãe para dar banho, para trocar, né? Para colocá-lo na cama para dormir, né? Ele depende de tudo da mãe. Então, essa dependência de Deus é um primeiro passo, né, que ele está ensinando aqui, para que a alma conheça a si mesma, né? Ela precisa entender que ela não é nada sem Deus, ela não é capaz de nada, somente do mal, né? Como a Luísa também disse aqui, né? E a gente ouviu várias vezes essa expressão, né, de que sem Deus nós somos capazes só de fazer o mal. E quando ele diz aqui que ele cuida daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar minhas graças, ele está dizendo das pessoas que acham que tudo o que elas fazem é mérito delas mesmas, que elas fazem com as próprias forças dela, com a própria inteligência dela, né, com a vontade dela, né? E, na verdade, né, tudo que nós fazemos, né, é por causa da graça de Deus, é a graça da vida que Ele nos dá. Ele nos dá inteligência, né, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, respiração, tudo vem dEle, né? Se Ele decidir, né, nesse instante agora, que eu não vou mais respirar, eu paro de respirar e morro. Então eu dependo dEle, dependo de tudo dEle. E tudo bem que eu consigo realizar, é Ele que realiza através de mim. Ele diz, ao contrário, né, aquelas que conhecem a si mesmas, e, né, que sabem que elas não são capazes de nada, que dependem de Deus, né, tudo depende dEle, Ele é generoso em verter torrentes de graças, né, porque elas sabem que nada se refere a elas, elas agradecem, né, e elas vivem com medo de que, se elas não corresponderem ao que Deus quer delas, ele pode tirar o que Ele deu, né? Se Ele hoje dá um dom, por exemplo, da pessoa cantar, né, e cantar na igreja, se ela ficar atribuindo a ela mesma aquilo, um dom, né, não como um dom de Deus, mas ela ficar dizendo que é mérito dela, ela ficar achando ou pensando, né, ele pode tirar, né, ele pode tirar aquela graça dela, porque é um dom que ele deu para aquela criatura. Então ela não pode atribuir nada a ela mesma. E nos corações, né, ao contrário daqueles corações que exalam soberba, né, aqueles que acham que Deus nem existe, né, que não querem nem ouvir falar de Deus. Deus não pode entrar neles, porque eles estão inflados de si mesmo. Não há lugar onde possa caber Deus ali. Eles não levam em conta as graças que Deus dá para ele, que Deus mantém ele vivo, respirando, né? Que ele tem uma casa, uma família, ele tem um trabalho, ele tem tudo o que ele precisa, mas ele acha que é mérito dele. Ele conquistou aquela casa, ele conseguiu aquele emprego, porque ele é muito inteligente e com a inteligência dele, ele conseguiu aquilo. Mas a inteligência foi Deus que deu. Se Deus não tivesse dado inteligência para ele,
ele não teria nada daquilo. E Jesus diz: esses vão de queda em queda até a ruína. E que ruína é essa? Não é perder tudo, os bens que ele tem, não. A ruína é a alma caminhar para o inferno, porque a pessoa orgulhosa não tem Deus no coração, e se ela não quer ter Deus no coração aqui na terra, por que ela vai haver de querer ter o Deus lá no céu? Então é muito complicado isso, é muito difícil, né, para essas pessoas, mas nós sabemos, né, que através do livro do céu Jesus fala, mas mais para frente, que até o último respiro da criatura, ela tem chance de se converter. No último minuto, no último segundo, ela pode se converter e não ir para o inferno, né? Ir para o purgatório, né? Então, só ele que é capaz de ter esse conhecimento, né? Nós só confiamos no amor e na misericórdia dele. Então, concluindo, o que ele quer, né? Que nós estejamos sempre junto dele, como uma criança, né? Pedindo sempre que ele venha nos ajudar em tudo, né? Sempre confessando nada que nós somos, que nós, né, dependemos totalmente dele, e esperar tudo dele. Amém, Fiat.